Olá, pessoal. Hoje nós vamos abordar um tema bem legal, de uma maneira bem descontraída, que é a palavra chamada epistemologia. Epistemologia, ela vem do grego, né? E ela é estudada de uma forma filosófica para poder explicar o significado do conhecimento, da ciência, do ser humano versus o comportamento dele com os objetos, com o meio que o cercam, né? Então, o estudo ele é baseado, de fato, na formação do conhecimento para determinadas áreas, né? Ou seja, a diferença entre a ciência e o senso do ser humano, né? Então, uma vez que é uma palavra grega, né? Epistemologia vem do grego que significa conhecimento, ciência, saber, né? E logia a gente sabe que é o estudo. Então, unindo tudo, fica estudo do conhecimento do ser humano, o ser pensante, né? Então, é uma palavra que surgiu na Grécia. Então, ela já vem há muito tempo, né? Proveniente aí dos gregos filósofos, né? Desde Platão, Sócrates, né? Aristóteles também. Então, eles já utilizaram esse termo, né? Epistemologia para poder explicar como que funciona o conhecimento do ser humano versus com a experiência que ele tem, a experiência vivida, né? A experiência empírica, que é aquela baseada mesmo no dia a dia, na vivência, né? E é interessante porque nós associamos com as escrituras, tem tudo a ver. Por exemplo, quando alguém estuda com você a Bíblia, traz em você alguns questionamentos, né, de tudo aquilo que você tem aprendido. E aí você, mediante ao teu conhecimento, mediante a tua ciência como ser pensante, você muitas vezes começa a questionar algumas coisas. Será que o que eu aprendi até aqui é correto diante das escrituras? Se não é correto, mediante a epistemologia, você passa a tomar uma decisão, né? Primeiro você se questiona sobre aquilo, depois você conclui dentro de si, baseado no que você tem de conhecimento, de crença, e toma uma decisão, né? Baseado no teu momento de vida, baseado naquilo que você tem como experiência vivida, né? Que é aí onde entra a epistemologia, que ela vai de fato estudar aí a questão do seu conhecimento, o quanto que você vai se comportar diante das situações que são postas para você no dia a dia, né? É interessante porque, assim, quando você está estudando com alguém, que seja um livro, que seja um tema sobre um assunto, é cultivado em você aquilo que você tem de conhecimento. Por mais que muitas vezes o que você esteja estudando não tenha nada a ver, você nunca aprendeu sobre o assunto, mas a maneira didática que é aplicado aquilo em você acaba entrando, acionando a sua ciência, né, e querendo de alguma forma fazer você participativo daquilo que você está aprendendo. E quando você estuda a Bíblia com alguém, não é diferente, né? Você vai abrir um capítulo de um determinado livro e a mensagem que vai estar escrita lá, ela de fato vai entrar dentro de você para causar transformação. E baseado no conhecimento, na ciência que você tem, você vai tomar uma decisão, né? Se você vai seguir o que está ali ou não vai seguir, se vai obedecer ou não vai obedecer. Tudo isso é mediante a conhecimento e mediante a crença que você acaba adquirindo dentro de você ao longo da sua vida, né? Então, assim, nem sempre tudo que é uma crença para você é para o outro. Nem toda crença é uma verdade, porque às vezes a crença que você tem para você ela se torna uma verdade, mas para o outro não, porque às vezes você acredita em algo, em alguma tradição que veio da sua família, que não é a mesma tradição da outra pessoa. Consequentemente, não é uma verdade para ela também, né? Agora, quando você abre a Bíblia, você precisa se desvencilhar de toda essa crença que você adquiriu ao longo do tempo, para que você possa realmente estar de coração e mente aberta para poder aprender da palavra, né? Então é interessante quando a própria filosofia ela aborda esse assunto em relação ao conhecimento, para que a pessoa ela tenha ciência de fato, né? Como que ela se comporta diante do que é novo para ela, né? Versus toda aquela cultura que ela acabou criando dentro dela. E muitas vezes até alguns cárceres, né, mentais que ela tem,
que é tão somente para ela, para o outro não faz efeito. E aí ela tem aquilo como uma certa barreira, como um certo limite também, né? E isso até no tocante ao abrir as escrituras, né? Aí é claro que o Espírito Santo que entra ali, ele faz toda uma transformação, né? Mas aí a filosofia, através da epistemologia, começa a estudar esses preceitos do que é conhecimento, né? E do que é a ciência, do que é o saber de cada indivíduo. E como que ele vai se comportar diante das decisões que ele tem que tomar, né? Então, quando nós abrimos as escrituras, né, nós aprendemos o que está ali, e boa parte do que está ali, ele requer de nós. É pautado no conhecimento que nós vamos ter de causas vividas, na nossa experiência, né? É por isso que a episteme, que é a mesma derivação da epistemologia, ela trata dessa questão do próprio conhecimento de cada indivíduo, né? Então é assim, é bem interessante. Quando eu vou aprender da palavra do Senhor, eu preciso ter essa ciência de quem eu sou, né? Como que eu penso? Como que eu sou enquanto ser pensante, né? Diante do que vão me apresentar. Se eu vou com alguns modelos mentais, é, é quase que normal eu criar um bloqueio de tudo aquilo que eu vou aprender. Aí, às vezes, aquela ciência, aquele conhecimento que eu tenho, né, dentro de mim, talvez isso não venha fazer a muito efeito, né? Por conta de muitos modelos que eu acabei colocando na minha mente, agora eu não consigo me livrar deles, né? Então, quando a filosofia ela estuda esse comportamento, é baseado na ciência, né? Então, é algo totalmente empírico, é algo totalmente vivido na prática, né? Como que é a sua ciência, o seu conhecimento das coisas vividas que você tem. Então, traz para nós uma reflexão de fato, né? Quem eu sou, eu me conheço, como que é a minha formação mental, intelectual para diante das coisas que eu vou estar aprendendo, né? Então isso se faz necessário em todas as áreas, né? Tanto na área acadêmica, na área profissional, eu preciso ter esse conhecimento de mim mesmo, né? De fato. E aí com certeza eu vou estar me ligando espiritualmente com tudo aquilo que está nas escrituras, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, né? Então a própria epistemologia, ela estuda esses fatores do conhecimento do próprio ser humano. Então é bem interessante, né? Se você quiser mais detalhe, mais para frente a gente fala mais sobre a episteme, né? Que é esse estudo do conhecimento, do saber, da ciência de cada indivíduo, né? Que Deus abençoe aí a sua vida.